Boa tarde, meninos. Nono ano. A gente já falou sobre a Primeira Guerra Mundial, já falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, falamos um pouco sobre a Revolução Artística, né, de 1920, e agora a gente vai falar sobre o nosso país, né, a história do nosso país aí no capítulo 5, página 92. Então abra aí o seu livro na página 92 para você poder acompanhar. A gente vai falar da monarquia à instauração da república, né? A primeira pergunta, a primeira dúvida, e lá na atividade vai te perguntar, é por que o Brasil deixou de ser uma monarquia, que é a figura, um regime político onde um rei governa, rei e rainha governa, para ser uma república, que é onde o presidente governa, um regime, uma forma de poder onde o presidente da república ele governa. Principalmente, né, por três motivos. Na atividade vai perguntar, você vai colocar esses três motivos. O primeiro motivo foi a política, né, a economia. A nossa economia ela não andava muito bem. A gente se envolveu na Guerra do Paraguai, né, mas para a gente poder vencer essa guerra aí do Paraguai, a guerra que envolveu o Brasil, Argentina e Uruguai, Tríplice Aliança, a gente teve que pedir vários empréstimos, principalmente aí para a Inglaterra. Então a gente ficou devendo bastante à Inglaterra. Nosso país não estava muito bem das pernas, porque mesmo com a pouca industrialização que Dom Pedro II ainda trouxe, né? O Dom Pedro II foi ainda o imperador que mais investiu na industrialização do Brasil. Mas mesmo assim o café não estava muito bem das pernas, a industrialização foi muito devagar, né? Então não conseguimos melhorar a nossa economia. Então isso gerou muita insatisfação das pessoas, né? A escravidão. O Brasil demorou muito para poder abolir a escravidão. Mesmo com a Inglaterra tendo decretado a lei Bill Aberdeen em 1850. Em 1850, a Inglaterra declarou essa lei Bill Aberdeen, onde ela disse que qualquer barco negreiro, qualquer barco, né, qualquer embarcação que trouxesse esses escravizados da África para qualquer lugar da América, incluindo o Brasil, qualquer lugar do mundo, eles iriam interferir, eles iriam apreender esse navio e salvar os escravos, né? Porque o interesse deles é que todo mundo comprasse seus produtos, né? Não houvesse mais escravos, todo mundo fosse livre e comprasse principalmente os produtos ingleses, né? E aí o Brasil só vem de abolir essa escravidão em 1888 com a Lei Áurea decretada pela Princesa Isabel, né? Se aproveitou que seu pai viajou, deixou ela no trono e ela proclamou a Lei Áurea, né? A lei da liberdade para esses escravos. Ok, então isso tudo juntou a questão religiosa. Havia essa briga entre os maçons e os católicos também. Então os católicos queriam expulsar os maçons do Brasil, sendo que Dom Pedro II era maçom, né? Se tiver alguma dúvida sobre maçonaria, você pode botar aí, fazer uma pesquisa aí na internet. Maçonaria é uma religião que basicamente é ecumênica, né? Ecumênica. O que é ecumenismo? Uma religião que junta, agrega várias outras religiões, né? Tem alguns princípios, acreditam também em Deus, dão o nome para ele de GADU, o grande arquiteto do universo. Enfim, se quiser conhecer mais sobre maçonaria, você pesquisa aí. Então havia essa guerra. Então foram vários os motivos, mas esses foram os principais motivos que levaram o Brasil a querer, né, acabar com o regime monárquico e instaurar esse regime republicano, tá? Então esses militares eles instauraram esse regime republicano e aqui nós temos o nosso primeiro presidente, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Foi o nosso primeiro presidente militar, né? Não durou muito tempo o seu governo,
Logo, seu governo foi deposto, retiraram ele do poder. É até uma questão aí da atividade. Na atividade, está perguntando sobre isso. Como é que o Marechal Deodoro da Fonseca ele deixou o poder? Foi através aí de uma revolta, a chamada Primeira Revolta da Armada, em 1891. Então, essa primeira revolta da Armada, militares e civis, mas principalmente militares, eles depuseram o presidente Deodoro da Fonseca, onde assumiu o seu vice, Floriano Peixoto. Tá? Tentaram até na segunda revolta da Armada, isso é questão da atividade. Na segunda revolta da Armada, 1892 a 1894, tentaram também tirar o Floriano Peixoto. Só que o Floriano Peixoto não saiu porque ele conseguiu o apoio da maioria da população. Mas ok. Tentaram aí essa retirada, né? Retiraram a monarquia do poder, instauraram essa república. Né? Em novembro a gente sempre comemora, né, a instauração da república. Ok. Então o Deodoro, Deodoro da Fonseca, ele não foi muito carismático, não ganhou o apoio da população, principalmente também por causa da política do encilhamento. Lá na atividade vai perguntar para você o que é a política do encilhamento. O encilhamento foi uma política adotada aí pelo Deodoro da Fonseca que endividou ainda mais o país. Por quê? Porque qualquer pessoa poderia tomar empréstimos para abrir uma empresa. Né? E aqui no Brasil, você sabe como é que quando facilita o dinheiro, as pessoas se aproveitam, né? Então, muitas pessoas abriram empresas fantasmas, investiram na bolsa de valores e não pagaram, não devolveram esse dinheiro. Então, o Brasil ficou aí cada vez mais endividado. A inflação foi muito alta. Todo mundo sabe que a inflação é alta no preço do produto, que não acompanha a alta nos salários. Então, a inflação estava muito alta no período aí do governo do Deodoro da Fonseca. Né? O Floriano Peixoto tentou controlar também essa inflação, tentou controlar essa política do encilhamento, por isso ele teve uma melhor avaliação da população brasileira. Em 1891 é criada a Constituição Brasileira. Todo mundo sabe que Constituição é o conjunto das principais leis do país. Essa Constituição de 1891, a gente se baseia basicamente nela ainda hoje, né? Temos várias emendas, várias leis complementares, mas o texto base é essa lei de 1891, que ainda até hoje a gente utiliza. Onde foi criado os 3 poderes, foi criado o Código Penal, foi criada proibida a lei da vadiagem, né? Foi criada a lei da vadiagem, onde quem era considerado vadio poderia ser preso. Principalmente a capoeira, na época, era muito vista como vadiagem. Foi muita polêmica para a época, porque qualquer pessoa que praticava capoeira poderia ser presa, né? Mas essa lei foi revogada. Agora, em 2002, essa lei da vadiagem foi revogada. Ok. Então, o Marechal Floriano Peixoto, como eu estou acabando de dizer, tentou estimular a industrialização para que houvesse mais consumo, tentou derrubar os impostos e as taxas cobradas, tentou acelerar, né, essa economia brasileira. Na região sul do país, em 1893, se eclodiu uma revolta, chamada de Revolta Federalista, onde tinha pessoas mais radicais, que defendiam um governo mais forte, e onde tinha pessoas que defendiam um regime mais brando. Né? Então, essa revolta federalista, ela foi a revolta entre os chimangos, também chamado de pica-paus, e os maragatos, também chamados de federalistas. Né? Os chimangos defendiam um regime presidencialista mais forte, né? Usando um modelo positivista. O positivismo
É um movimento criado pelo Augusto Conte, onde defende, principalmente aí o lema do nossa bandeira, principalmente criada por ele, Augusto Conte, no positivismo, ordem e progresso. Para que haja progresso, deve existir ordem. Então esses timangos, eles eram mais autoritários, eram mais, né, mais totalitaristas, defendiam um regime mais forte para que pudesse haver o progresso. E os maragatos, eles eram mais brandos, né? O país pode acontecer com o presidente da República sem ter muito poder, sem ter muito autoritarismo, né? O governo ele conseguiu vencer essa revolta federalista na chamada Batalha da Lapa, também chamado de Cerco da Lapa, em 1895. Agora eu vou pedir para vocês que façam essa atividade da página 106, 107, 106 e 107. Na próxima aula a gente vai continuar. Na próxima aula a gente vai falar sobre a República Velha. Essa nova república, ela praticamente já começou velha. Tem também essa aqui, tá? Na página 97. Página 97. Então fica aí a atividade da página 97, 106 e 107. Até a próxima. Tudo de bom.